A TV Conexões apresenta sua nova série Museus. E nesse bloco, com 4 episódios, nós vamos mostrar museus da Bahia. E nós estamos onde? Aqui no Museu de Arte da Bahia, acronicamente chamado de MAB, mas carinhosamente chamado de MAB. Este museu está aqui nesse Palacete das Artes desde 1982. Então é uma bela obra nesse prédio colonial e nós vamos conhecer tudo sobre o MAB, sobre o Museu de Arte da Bahia. Então vem com a gente, vem para o museu e aí vocês vão conhecer essas obras e essa arte da Bahia. É a Bahia. Então vamos lá conhecer o MAB, o Museu de Arte da Bahia? Venha com a gente. Gente, não poderia ter pessoa melhor para nos apresentar o MAB, o Museu de Arte da Bahia, que este grande homem, esse você precisa conhecer. Cineasta, tem com mais de 40 filmes, né? Ah, não sei, a vida inteira. A vida inteira, né? É Pola. Nós estamos falando aqui, ele é comunicador. Você fez o Federal, né? Fiz Federal, fiz UF. Toda a sua vida acadêmica. O mestrado também fiz na Federal. Pois é, esse é Pola Ribeiro aqui com a gente e hoje ele dirige este museu. Sim. E vamos bater um papo e vocês vão conhecer mais nessa série fantástica da TV Conexões chamada Museus. E vamos visitar e apresentar os museus da Bahia, no interior do estado. E aí vocês vão conhecer o que nós temos aqui. O Museu Vivo. E o que é o museu? Pola, esse prédio é um prédio neocolonial maravilhoso, onde está hoje sediado desde, se eu não me engano, 1982, está sediado aqui. As datas eu não vou estar muito... não confio muito nas minhas datas, não. Mas esse é o museu mais antigo da Bahia. Né? 1918. Ele já teve 2 prédios anteriores antes de estar aqui. E ele está hoje, esse ano ele faz 107 anos de existência. Que maravilha! E o Museu de Arte da Bahia é um museu muito especial. Ele é muito especial porque ele trata da nossa memória, do que a sociedade baiana quis preservar 100 anos atrás, que é muito pouco tempo até se a gente pensar no museu, né? Mas o que era importante ser preservado e ser guardado para compor o pensamento do futuro, da contemporaneidade, né? Porque, Robson, as pessoas pensam muito que o museu é lugar de coisa guardada, coisa velha, né? E, na verdade, é um lugar para a gente, olhando para o passado, planejar o futuro, né? Planejar o tempo presente, o tempo que vem acontecer. Porque essa é uma tarefa de todos nós. Preparar para o tempo que vem. Você fala em memória, né? A memória viva e vivenciada, né? E sentida. Sim. Esse é um papel dos museus e desse especificamente? Eu acho que os museus eles têm dado uma resposta no mundo inteiro no sentido de serem laboratórios de pensamento de futuro. Eu acho que essa é a grande plataforma, assim. O museu como um lugar, a escola é um lugar, né, de construção da democracia, de construção da cidadania. Mas a escola tem um regramento, né? A escola tem as unidades, tem as matérias que têm que ser dadas, então já tem uma preparação da pessoa para o futuro dela ali organizado. O museu é aquele lugar que puxa seu tapete, que cria um deslocamento, que você se surpreende. Nem tudo que você vê no museu você gosta, mas não é só para agradar e para gostar, é para pensar também. Então, assim, os museus hoje eles não se restringem mais só ao que acontece dentro das 4 paredes, mas o museu, uma definição de museu hoje é o museu e o seu entorno, né? O público, o cidadão que frequenta, o cidadão que pode acessar o museu. Então a gente está cada vez mais colocando o museu nesse diálogo com as pessoas, aprendendo cotidianamente. É um espaço de gestão também experimental, porque você está o tempo inteiro
se colocando para o público. E quando eu falo se colocando para o público, não é só colocando a exposição artística, que é uma coisa bacana, mas eu sempre falo para as pessoas aqui, a gente está aqui para ser incomodado, nós gestores, para o artista chegar e querer coisas que não são normais. Ele quer uma cor diferente, ele quer ocupar num determinado horário que não é o normal. A gente tem que ter a habilidade e a capacidade de absorver as diferenças, as coisas que não estão prontas, que não são dadas e que vêm se realizar dentro de um museu. Um museu vivo, aí você fala da memória e do pensar, que estimula a criticidade. Esse também é um dos viés dos objetos de um museu. É isso, eu acho que o museu não é um lugar da comodidade. É um lugar para você se sentir bem, mas estar aberto para ter surpresas, ser surpreendido, ver coisas que você não imaginava, ver coisas que não estavam na sua agenda. Hoje eu vou resolver isso, e de repente vem algo e toma seu tempo mais do que você imaginava. Eu falava para você do nosso ateliê de cerâmica. Sim, foi verdade. Da atividade que vocês se comprometeram a vir gravar. Sim, dia 6 estaremos aqui. Então a população da rua que atravessa a Vitória, que mora, que trabalha na Vitória, porque é uma população imensa de trabalhadores que trabalham aqui na Vitória, vão ser convidados a entrar no museu e a fazer o seu próprio azulejo. E esse azulejo depois vai para a parede do museu. Maravilha! Então, independente de ser artista ou não ser artista, você vai ter uma pedra sua de cerâmica, de barro, né, de argila, colocada na parede do museu por um longo tempo. E você vai ter o prazer e o pertencimento de entrar nessa casa e dizer assim, pô, aquela pedra ali quem fez fui eu. Quando os câmeras do TV Conexões vierem aqui, eles não vão só filmar. Cada um deles vai botar a mão no barro e vai fazer a sua própria cerâmica. Maravilha! É incrível isso. Então, essa possibilidade de vivenciar coisas novas, elas sejam no corpo, ou sejam também em outras atividades. Quer dizer, no museu você tem teatro, você tem dança, você tem yoga, você tem outras... É isso que é museu vivo mesmo, né? Você tem oficina, no caso a nossa principal oficina é de argila. Então é a mão no barro, construindo coisas e transformando realidades. Então vamos falar agora, já que você deu essa brecha aí, o que vai acontecer, o que se pensa em 2025 no MAB? O MAB tem um processo de requalificação dos espaços, porque nós estamos em obras, mas nada para. As obras acontecem, vão abrindo os espaços e vamos chamando gente. Tipo, a gente nem inaugura as coisas. A oficina mesmo, ela não teve inauguração. Ela começou a funcionar, né? E está sempre cheia, funcionando. Mas assim, a gente vai continuar esse processo e durante o ano alguns espaços novos serão abertos. Um dos que eu mais tenho um carinho, um é a própria oficina, que abriu, recente, outro é o Jardim do MAB, porque era uma ruína, um prédio antigo, sem telhado há mais de 20 anos. Imagina. E que a gente conseguiu tirar a ruína e abrir um jardim. Então isso oxigenou muito o MAB como área de estar, de se sentir bem e tal. Como o desafio de programação, o MAB, como está abrindo novos espaços e botando de volta o seu acervo que estava na reserva técnica, a gente está também... Que não é pequeno, né? Não é pequeno, é o maior da Bahia, são 15 mil objetos e documentos que a gente tem aqui no museu. E aí, assim, para recolocar esse material, a gente precisa criar uma nova narrativa. Eu pergunto assim, a cada dia, a minha idade é um pouco mais do que a sua, mas a cada 2 meses a gente tem que jogar uma palavra fora, uma palavra que já perdeu o sentido na contemporaneidade. Aprendam. Né? E a cada hora a gente traz uma palavra nova, que os jovens criam, inventam e que a gente tem que se apropriar. A cada hora é uma maneira de... A língua é dinâmica, né? Então, uma instituição centenária, essa dificuldade é muito maior. Sim, não tenho uma dúvida. De manter a contemporaneidade. Então, o ano de 2025 é um ano onde a gente vai desenvolver uma nova narrativa, ou seja, uma nova maneira de contar que acervo é esse que nós temos para você que vive hoje. Então, a gente vai mostrar porcelanas que são antigas, móveis que são antigos, pratarias que são antigas, pinturas que são antigas, mas com uma narrativa que seduz você hoje, que você vai compreender hoje o que é que são essas coisas.
Então esse é um dos grandes desafios do MAB. A gente tem até, Robson, para falar, uma cadeira de arruar. Olha. Então aquela cadeira que os escravizados carregavam os senhores. Então, pô, a gente não tem como esconder isso. Faz parte do nosso passado, é doloroso, mas faz parte do nosso passado e a gente tem que apresentar e apresentar dizendo exatamente o que é que era. Então são desafios e para isso a gente está contando com a Universidade Federal da Bahia, com o MEB, com professores que estão ajudando a gente nessa construção e a gente está reconstruindo o plano museológico. O que é o plano museológico? É o documento que diz o que é esse museu. Maravilha. O que é que ele se propõe, que conceitua os espaços. Então, nosso grande espaço lá de cima vai ser o espaço de grandes exposições, esse andar e o de baixo vai ser do acervo, e as outras salas vão ser salas para exposições temporárias dos artistas baianos, de artistas novos, de artistas que vêm contribuir com o processo do museu. Fora isso, que são duas coisas muito grandes, a gente tem os nossos eventos, as nossas oficinas, é lançamento de livro, é teatro, é muita coisa que acontece aqui, é um lugar rico. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem um projeto chamado Estudante no Museu. Isso, que eu queria tocar. Então, assim, desde o ano passado, desde o ano antepassado, 2022, final de 22 já começou, 23, 24, 25 e agora a gente está em pleno projeto. Todo dia os museus da Bahia recebem 50 estudantes, ou 45 estudantes, mais professor e tal. Eles passam um dia no museu, almoçam, fazem oficinas. E é de uma riqueza muito grande isso. E a gente quer mais do que um projeto, a gente quer que isso seja um programa. E a oportunidade de estar falando com o TV Conexões é poder mandar materiais também para o TV Conexões, é criar publicações para as pessoas. E esse projeto, ele é muito rico aqui, porque é um momento onde a gente tem o aprendizado, as oficinas, vocês trazem informações para a gente. E quando as pessoas chegam aqui, no primeiro momento, a gente pergunta, o que é o museu para você? Aí o estudante fala, é um lugar de coisa velha, deve ser um lugar meio chato, é um lugar que cheira mofo, de armário. O MAB não, a proposta do MAB é o MAB está saindo do armário. O MAB está mostrando o que é que ele tem de melhor para você. E o que acontece com a gente é que quando chega no fim do dia que a gente pergunta para o estudante o que é um museu para você, eles estão encantados. Vocês se encantam e isso nos fortalece muito. Quando a gente vê que você chegou desanimado numa visita ao museu. Ficou mais alegre de poder fazer um passeio, de sair da escola, não sei o quê, mas no museu mesmo. E no final do dia você está encantado, querendo voltar. Isso é o melhor retorno que nós temos para continuarmos nessa batalha de cada dia mais estar sendo em sintonia com vocês, construindo esse museu, que, como eu disse, é um laboratório de construção de mundo. Um dia no museu, que eles almoçam por aqui também. Eles almoçam no museu, que maravilha. Olha, vem cá. Você que está aí no interior, ligue aqui para a TV Conexões, entre em contato nas nossas caminhadas. Quer vir ao museu? Vamos fazer essa parceria aí com o Cola, com o Museu de Arte da Bahia. Vamos trazer você que está aí nos rincões da Bahia para conhecer. E você que tem um museu aí na sua cidade, nós vamos visitar e mostrar ele para a Bahia, para o mundo inteiro. Combinado assim? Muito bom. É uma maravilha, né, Paula? Ainda tem mais. Comece a pensar, por que a minha cidade não tem um museu? Isso. Pense na escola com seu professor. Professor, como é que a gente pode construir um museu na escola? Você sabe o que é que significa o nome da sua cidade? E o nome da sua escola? Você sabe quem foi essa pessoa? Então comece a questionar isso com seu professor. Comece a perguntar aos mais antigos, como foi que foi fundada essa cidade? Comece a construir uma memória em torno da sua escola, com seus colegas. Venha para cá que a gente vai conversar mais. Se for pra falar de educação, a Bahia tá mostrando que o futuro tá logo ali, na ponta da caneta. Somos destaque no Enem com um dos melhores desempenhos do Brasil. Entre as redes públicas, ficamos no top 4 na redação, com notas que vão de 980 a 1000. 980. É talento, esforço e uma estrutura que faz a diferença.
Eu pulei, literalmente, de alegria, chorei com minha mãe. Incentivaram muito a gente a fazer parte de cursinhos, de vários programas, e um deles foi o Tô Com Você no Enem 2024. Fez muita diferença. Eu me senti preparado para fazer a redação do Enem. Fundamental para ter chegado até aqui com uma nota maravilhosa. Isso só é possível porque o governo do estado tá colado o tempo todo. O metrô ofereceram gratuidade para todos os estudantes que estivessem indo fazer o Enem. Então eu achei super legal. Na Bahia, a gente acredita no poder da educação para mudar vidas. E os resultados do Enem só mostram que juntos estamos construindo um futuro brilhante. Bahia, governo presente. Educação pra gente. Galera, eu falei que aqui, ó, vapt-vupt, é rapidinho, Paulo. Aqui é só para tomar uma água. Vamos lá? Vamos com a gente. Vamos. Né? E aqui nós já estamos numa exposição. Essa é uma artista argentina que mora na Bahia há mais de 40 anos e que a gente pegou o ateliê dela e trouxe para dentro do museu. Então, são muitos, cada boneco desse, cada personagem desse, fez parte de peças de teatro. São personagens que têm falas, que são movidos por atores e são muitas histórias que tem por trás desses bonecos. É incrível o trabalho que a Olga faz, você vê aqui também. São peças de teatro que acontecem em telas como essa, mas são peças de teatro que acontecem em telas pequenas, onde o público fica observando por dentro de um buraquinho. Então nós temos aqui também os desenhos de Olga, né? E temos peças que podem ser manipuladas pelas crianças, pelas pessoas. Então é um museu interativo também, essa obra. Tá são vendo? peças que podem ser trabalhadas, as crianças gostam muito de mexer. Todo mundo gosta muito de mexer, né? Nos remete à infância, né? Então você tem sempre uma brincadeira, uma possibilidade. Tem esse pássaro que eu gosto muito dele. Ele simula um voo. A gente entende o mecanismo, né? Quantas coisas podem ser ensinadas a partir disso. É interdisciplinar essa interação. Pode mexer. Essa aqui foi também A Cobra Morde o Rabo. É uma peça de teatro incrível, com um texto incrível de cultura popular, né? Se você olhar ali, a gente tem Cuíca de Santa Amaro, que foi um dos cordelistas mais importantes, poetas baianos mais importantes. É ele quem narra essa história da Cobra Morde o Rabo. Tem algum trabalho audiovisual sobre essa obra dele? Tem. Nos próprios QR Codes você tem. Tá. Aí, de repente você pode pegar do QR Code e poder adicionar. Pode botar na matéria, viu? Tá. Então é mais interativo ainda. Mais interativo. Né? Você então, tem o QR Code aqui e com esse QR Code, aí depois você faz o processo. Com esse QR Code aqui, você consegue ter acesso a trechos da peça, como foi feito. Então você faz isso na sequência. Maravilha. Olha, rapidinho, ó, viu a matéria, pegou o QR Code, nós vamos colocar aí no ar para vocês e vocês interajam. É arte visual. Talvez valha a pena até fotografar depois do QR Code, né? Viu? Aqui as crianças piram, porque... É isso, gente, que é o MAB. O MAB, o ateliê da artista, veio para dentro do museu e ele é bastante interativo. Não é isso, Paula? Elas têm gravuras. Aqui é outro espetáculo, é o mesmo? É outro espetáculo. Esse aqui qual é, Paula? Rapaz, não me aperte não. Não aperte. Mas que obras de arte lindas. Imagine esses bonecos em movimento. A expressividade deles parados já é incrível. Imagine deles ganhando as personas com os atores, né? Esse também a gente pode ver do QR Code ou só o outro espetáculo? Estou em dúvida desse aqui. É que eu não estou vendo aqui. Aquele sim, esse com certeza. Mas vocês, enquanto nós estamos conversando, vocês estão vendo imagens aí, que a gente já gravou imagem de cobertura, vocês estão vendo as imagens, né, Paula?
Então, Olga Gomes, Alegria da Criação. É uma alegria artística, um bálsamo para a alma. Aqui a gente já tem uma visita viva, né, de alunos. Nossa mediadora trabalhando falando sobre Caribé. Aham. Que maravilha. Projeto Axé, né? Romancistas, enfim. E Caribé, a gente não vem como função de jornalista, eles acabam sendo acadêmicos e se conhecem. Ele retorna para a Argentina depois do período que está falando. Então é isso, é o Museu Vivo, é a arte que o pessoal do projeto Axé visitando o museu e interagindo e conhecendo a obra de Caribé. Eu falava lá dentro que o ano vai ser muito dedicado ao nosso acervo. E essas obras de Caribé fazem parte do acervo do MAB. São 270 obras de desenhos que Caribé foi contratado por quem? Por Anísio Teixeira, que é o patrono da educação brasileira, que contratou Caribé para fazer esses desenhos que contam a alma da Bahia, né? Então, pela primeira vez, está sendo exibido os 270 desenhos de Caribé aqui nessa exposição. Aqui a proposta qual é? Aqui, na verdade, trabalhando em cima de traços orientais, onde as pessoas fazem desenhos e contam histórias e fazem teatro a partir de recortes em couro de carneiro, em acetatos e tal, que Olga faz esse trabalho incrível, que os objetos se mexem. Eu não estou aqui agora podendo mexer, porque eu não conheço muito. Mas... Isso refletido com a imagem na contraluz, na sombra, né? Que maravilha. Aqui, ó. É um brilhante. Vamos, vem cá, vamos lá. Vem cá. Olha aqui, mostra aí, Anderson. Isso são maneiras de contar histórias, que tem textos, que tem formatos, você tem aproximação, você tem afastamento, você tem desfoque, foco, né? Você tem personagens que trabalham nisso. Às vezes você quer fazer um céu, você faz um céu com uma lua, tá vendo? Uma lua, você tem os personagens que vão acontecendo. É muito incrível esse trabalho. Incrível mesmo. Quando a Olga está aqui, ela consegue dar uma dimensão, ela contando parte dessas histórias. Olha. Né? A moça vem, joga água em cima dos pássaros, enfim, são histórias e histórias que vão acontecendo aqui nesse lugar e é incrível. Olha para isso, olha que figura. Olha lá, você já conhecia essa técnica? Eu não conhecia, mas eu estou maravilhado aqui, Paula, com a artista e com as ideias criativas de interação. Depois dessa oficina, essa sala aqui vai virar a lojinha do museu. Vai sair de lá porque, como eu te falei, nós estamos em obras, né? Nós estamos constantemente aqui em obras e as coisas vão acontecendo. Quanto mais o tempo passa, nosso amor só fortalece. A gente só quer o bem, a gente segue junto, é assim que se cresce. Nossa caminhada é linda, com você fazendo história. Temos muito a conquistar, vamos pra cima, vambora. Eu tô contigo e não abro, eu tô do seu lado, cuidando do povo, eu sou o governo do estado. Eu tô contigo e não abro, eu tô do seu lado, cuidando do povo, eu sou o governo do estado. É o governo presente, futuro pra gente. Governo presente, futuro pra gente, ô Bahia. Governo presente, ô Bahia, futuro pra gente. Bahia, governo presente, Futuro pra gente. Um pouco de Caribé. Caribé, ele através de poucas linhas, ele mostra o movimento. Mas não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele poderia ser uma forma plana, mas você não percebe isso. Você percebe profundidade, a perspectiva, o foco.
Você é capaz de perceber movimento nas linhas. E a forma com que ele apresenta é muito poética. São momentos do cotidiano, do dia a dia, da pesca do xarel, que ele mostra de forma brilhante, através de um trabalho entre luz e sombra, tá vendo? Ele trabalha luz e sombra, ele consegue dar movimento. Perceba como ele retrata a imagem do feminino. Aqui também, com poucas linhas, você vê a puxada do xarel. Ele consegue com pouco, muito. Ele mostra a vigorosidade do corpo masculino. Ele, através de poucas linhas, mostra justamente essa possibilidade, que é a possibilidade da imagem como um todo, através de muito pouco. O que eu queria mostrar para vocês, que eu achei super interessante, desculpem o barulho, tá? Este homem, vocês percebem que está abaixado e ele está contra a luz, né? Vocês percebem que ele está contra a luz. Ele trabalha justamente a luz e a sombra. E percebe a quantidade de linhas, muito poucas linhas. E ele não coloca em um ponto plano. Você percebe que ele está à distância. Ele não foi feito em um ponto fixo, mas ele consegue trabalhar a perspectiva da forma que a gente consiga ver a profundidade dessa imagem. Olha aqui. Então você sabe que está aqui, vem primeiro plano, já é o fundo. Ele trabalha as sombras, está vendo? Ele tem o sombreio deste homem. Você percebe a forma com que ele tem carinhosa de perceber o feminino. E um primor ao retratar a força e a possibilidade do corpo masculino. Olha o trabalho que ele fez com o recolhimento dos peixes do xarel e o trabalho de sombras que foi feito nessa imagem. Tem outras imagens também que são muito interessantes. Quando a gente vai falar um pouco da rampa do mercado, vocês conseguem ver como é esse Caribé artista plástico. Mesmo sendo papel e nanquim, olha a precisão das linhas, como ele dá a perspectiva de movimento e a precisão de colocação de espaço. Olha para isso. Ele está em movimento, ele está fazendo. Ele capta essas possibilidades com pequenas linhas. É um trabalho delicado e que você percebe que tem que ter um domínio muito grande com relação ao uso do nanquim. Veja essa imagem, minuciosamente bem retratada, desde o primeiro plano até o fundo. É de um brilhantismo. Você percebe cada momento, cada ponto, cada sujeito e apenas com linhas em nanquim, sabe? É muito interessante isso. Outra coisa que é importante em Caribé, e eu acho muito bonito, e eu quero mostrar isso para vocês nessas imagens, é o que ele capta da vida do cotidiano de cada um de nós. E não de forma agressiva, não de forma pejorativa, mas poeticamente dizendo, a Salvador, o momento, dia a dia de Salvador, em sua plenitude, vigorosidade, mas beleza. Beleza do movimento, beleza do convívio, beleza da forma, beleza do dia a dia, mesmo nos momentos mais delicados, como a descarga feita do material que chega através justamente dos saveiros que vão para os transportes e vão para os armazéns, a força humana, o homem, o movimento bruto do puxar, do carregar, ele não fica tão agressivo, percebe? Ele traz essa imagem de forma tão bela, tão bem
né, como é que eu posso explicar? É uma licença poética. Quando nós construímos, fazemos uma poesia, fazemos um compêndio, nós temos a licença de criar e fazer, né, dentro daquela visão que nós temos sobre mais um pouquinho. Ele não. Ele faz através da imagem e nos mostra a plenitude que é esse movimento cotidiano. É um retrato da Bahia como ela é e era nos anos 50, onde a tirada do sono era em qualquer lugar, em qualquer canto. E ele pega esse momento, não tem a dor de um momento em que a pessoa está ali despojada em qualquer lugar, solta, sem um abrigo, a dormir. Percebe? Ele está aqui poeticamente colocado e vigorosamente bem retratado através de uma imagem plástica e que traz beleza de um cotidiano de Salvador. Uma parte interessante e que eu acho muito importante que vocês percebam também é com a percepção que ele tem do movimento. Licença. Capoeira. Com muito poucas linhas, Caribé mostra o movimento. Ele coloca, trabalhando luz, sombra, profundidade, ele nos mostra o movimento da capoeira em sua plenitude. Olha o pulo, com muito pouco. Qualquer outro artista faria alguma outra releitura, mas ele consegue utilizar a nossa memória de movimento. Ele não precisa colocar por completo, ele não completou o braço, mas eu sei que o braço está aqui. Eu sei que esse movimento, a cabeça do rapaz está do outro lado e as pernas para cima. Ele trabalha com nossa memória, e nossa memória natural. E com as linhas, exatamente as linhas proporcionais certas para nos dar esse retorno do que é aquela imagem. Aqui está Caribé, com muito poucas linhas, e agora eu vou mostrar o que é poucas linhas. Mostrando o movimento. Muito poucas linhas para mostrar um jogo de capoeira. Você percebe que ela dança, ele por si só fala. A Caribé é poesia em movimento. Ele expressa o cotidiano, o dia a dia do nosso povo baiano, que era a intencionalidade desse compêndio, era isso, trazer essa baianidade, e ele faz com uma precisão e uma beleza. Aqui na Feira de Água de Meninos, todo esse compêndio, esses desenhos são perfeitos. Principalmente naquele momento que eu disse a vocês, olha como ele retrata o feminino. A beleza desse feminino. Olha como ele retrata o vigor do corpo masculino. E ele demonstra um domínio de técnica imenso. Quando ele consegue, através de uma imagem, você percebe todos os objetos ao fundo. Sempre eu falo com vocês, Caribé trabalha movimento, perspectiva, foco, ponto de foco. Ele trabalha a luz e a sombra, né? com muita competência. Você não está vendo isso aqui em um único plano, você vê a profundidade da imagem, você percebe que este homem está afastado e o objeto em volta. Não uma imagem única, né? A gente percebe isso, né? Ele traz isso. E como eu falei, movimento. Como são curvilíneas e como são movimentadas essas linhas de Caribé. Como ele consegue ter a captação desse sujeito, essa plenitude, esse vigor com tamanha perfeição. Olha a força, olha a musculatura desse homem, nos traçados de Caribé.
E olha como ele trabalha tão bem essa questão do foco, da perspectiva. Não parece que tem um drone olhando a feira de cima? Então você consegue captar, você percebe a imagem que tem os todos em cima e as pessoas estão embaixo. E isso apenas papel A4 e nanquim. E um trabalho belíssimo que ele faz com isso. Gente, Caribé. Olha esse trabalho de nanquim de Caribé. Que beleza. Agora ele mostra toda a plenitude de sua técnica como artista plástico. Olha para isso. Como não se apaixonar pelas linhas e traçados de Caribé? Como não se apaixonar por um homem e um artista que traz uma Bahia que encanta? A Bahia fica bonita, a Bahia se mostra em plenitude, não de forma pejorativa, pesada, mas quando olhamos esses desenhos, a gente sente saudade de Salvador, né? A saudade da Salvador mais poética, aquela Salvador mais vigorosa, mais plena, tranquila, que é isso que ele traz. Mas nós sabemos que naquela época as coisas eram bem mais fortes, mas ele nos traz uma baianidade, né? Um olhar, tudo isso aqui somos nós. E é esse Caribé que a gente ama, que mostra-se como um artista plástico brilhante, né? E que trabalha todo o seu conteúdo. Olha para isso. Os traçados, gente. O traçado dele é muito lindo. A simplicidade e sofisticação. Esse é Caribé. Onde muito pouco vira muito. Ele consegue com poucos traços produzir muito. Isso. E às vezes fazer um cenário com muitos traços perfeito, né? Traduzindo a realidade. Isso. Na sua perspectiva verdadeira, como se estivesse vendo uma foto. Exato. Daquele momento. Né? Exato. Então ele consegue trabalhar com muito poucas linhas e quando ele começa a trabalhar com um pouco mais de vigor a imagem, ele coloca ela com a plenitude. Também luz e sombra com ele é perfeito. E é esse olhar que nós temos sobre Caribé. Caribé é esse artista que encanta. Eu acho que não só encanta a mim, como vai encantar todos que vierem ver essa exposição. Obrigada. Eu agradeço. E é isso, não é a pessoa que aqui está falando, que está falando de Caribé, de forma apaixonada, obviamente, vai passar muitas outras coisas diferentes, mas essa paixão que eu estou falando é a paixão que eu quero que vocês sintam também, ao vir aqui ao Museu de Arte da Bahia, ver um pouco de Caribé, venha se apaixonar, porque é o que eu posso dizer, você vai se apaixonar pelas linhas de Caribé, que é uma coisa inédita para muitos. É isso que eu quero deixar para vocês. Então, apaixonem-se também um pouco pelas linhas de Caribé. A TV Conexões, na sua série Museus, está aqui no Museu de Arte da Bahia, um museu vivo, um museu que pulsa novidades. E para conversar sobre essas ações que são desenvolvidas no museu, eu estava dizendo aqui, já apresento o nosso historiador Rafael Dantas. Você fez na UFBA, não foi? UFBA. Seu colega também. Primeiro que é uma alegria conversar, saber que você também é historiador e conversar com vocês nesse espaço tão especial que é o Museu de Arte da Bahia. Desde muito pequeno, moro aqui próximo, sempre compartilhei de momentos muito significativos aqui, né? E hoje estar conversando sobre Caribé e Genaro me deixa muito feliz. Mas antes, como surgiu essa ideia e essa pesquisa de você juntar, de você retratar a cultura da Bahia? Óbvio, vamos conversar sobre o recorte aqui dos anos 50, mas como surgiu a ideia de retratar essa figura e juntar as obras de Genaro? E aí nós estamos falando sobre um
um grande tapecista, se assim que a gente pode dizer, é Genário de Carvalho e Caribé, né? Como é que surgiu essa ideia dessa pesquisa e depois dessa atividade aqui no museu, Rafael? Surgiu por conta do valioso acervo do Hotel da Bahia, que é esse ícone aqui na cidade de Salvador, e conhecendo muito bem o trabalho do Genário de Carvalho, seu mural, sendo amigo, né, da viúva Nair de Carvalho, e ao longo desses anos ter desenvolvido um trabalho muito significativo de resgate a essa Bahia dos anos 50, essa Bahia dos anos 40, principalmente no quesito obras de arte. Então eu tive a ideia de aproveitar que aqui no Museu de Arte da Bahia temos essa exposição tão bacana, tão maravilhosa, mostrando as artes de Caribé nesse contexto do povo da baiano, das festas, das expressões, das tradições, e fazer um mix, né? Na Bahia tudo se mistura com outro artista genial, como você bem pontuou, que é o Genário de Carvalho. E temos muitos pontos em comum. Tanto o Caribé como o Genário bebem de uma linguagem, de uma representação sobre Salvador, sobre o povo da Bahia, sobre a própria Bahia, que tem muitas similaridades. Então a gente percebe a festa, a gente percebe as expressões típicas daquele lugar, o vestuário, os lugares que são sempre mencionados, como no Centro Antigo de Salvador, Lavagem do Bonfim, as procissões. Então unimos o útil ao agradável, unimos uma Bahia antiga a uma Bahia moderna, naquele contexto dos anos 50, e fizemos de todo esse panorama aquilo que melhor tem em nossa cidade, que é a nossa arte. Seja na música, seja nas gravuras, ou seja em outras expressões. Os dois representam essa ideia da cultura baiana, da baianidade de ser, do próprio sincretismo religioso, da cultura econômica, do fazer, representando este homem em suas diversas nuances e atividades e diversas cores, né? Essa também pode ser um elo de ligação na sua pesquisa? Com certeza. Já tem 3 anos, né, esse levantamento de artistas, trabalhos, pinturas, desenhos, gravuras, pessoas que foram inclusive retratadas nesses espaços trabalhados por esses artistas. E o que a gente vê é um retrato de um povo, o que a gente vê é um retrato de uma Bahia pulsante, o que a gente vê são faces de homens e mulheres, muitos deles nunca antes, né, representados como protagonistas, né, que eram apenas citados, etc., e que ganharam um destaque profundo em trabalhos grandiosos, como, por exemplo, o mural das festas regionais, como, por exemplo, em coleções complexas e belas como essa, como a série Bonfim, a série Iemanjá, entre outras, tantas produções. Então, o que o senhor falou está corretíssimo, né? Eu acho que a Bahia, que o povo, que esses representantes traduzem muito bem essas nuances tão bonitas da nossa terra. Tocou num ponto que eu estava aqui já pensando, Rafael, falamos muito dessa identidade do baiano, mais próximo às lutas de independência, né? Do 2 de julho, sim, é verdade, mas as pessoas que fazem arte, fazem cultura, vivem essa cidade, a cada dia construindo essa independência. Essa é a questão da identidade que você se refere nessa sua pesquisa, nessa sua fala, ou as identidades desse povo baiano? Ponto importante, e acho que é um caminho que a gente pode também trabalhar, né? O processo de procura, busca, conquista das suas independências é sempre constante. Não se perdeu apenas lá em 1823, no nosso 2 de julho. Continua a todo momento. Quando a gente está falando de homens e mulheres quituteiras, baianas, vendedoras, personagens das mais diversas, estamos falando de conquistas, né? de espaços de representatividade, de espaços de conquistas sociais, de espaços de mostrar sua arte, de mostrar seu trabalho, de ascensões naquele contexto, de lutas de resistências das mais diversas, de independências em um contexto muito mais amplo, né, do que aquele histórico do século XIX. E isso também está presente nas artes aqui retratadas. É muito legal perceber isso, porque ao longo de toda essa história tão pulsante, né, na Bahia, os artistas sempre estiveram presentes. O nosso hino maravilhoso ao 2 de julho, tão belíssimo, ilustrado com tanta poesia, o nosso hino do Bonfim,
as pinturas feitas desde a época de Parreiras, Prisciliana, entre outros. Caymmi, as que músicas de Caymmi, fotografias de Verger, né, entre outros tantos nomes, artistas tão espetaculares. Então isso também, né, atrelado à questão da resistência, das identidades, de uma forma geral, mostra o que é que a Bahia tem, né? A gente está de frente a uma obra de Mário Cravo, tem Caribé aqui de um lado, por outro tem um candomblé, tem as procissões religiosas. Olha que coisa rica, né? Só encontramos nesse sentido aqui em Salvador e na Bahia. Nós somos um povo que tem uma cultura plural, uma diversidade. Isso que dá, eu acho que é refletido nessas obras, uma nuance, uma matiz, uma paleta de cores vivas, alegres e vibrantes. Não, com certeza. Toda paleta de cores tem seus traços de pluralidade, tem aquela bagunça, né? O artista está lá pintando, etc., faz aquele emaranhado de cores, de texturas. É isso que é a nossa terra, é isso que é nosso povo, são isso que são as nossas expressões. Eu me recordo quando conversava no interior com meu avô, com minha avó, para vocês, né, conhecerem. Meu avô morreu com 114 anos, um indígena, caboclo, e contava histórias maravilhosas, incríveis. Era uma mistura aqui, era uma mistura ali. O altarzinho que minha avó tinha em casa era um pouco disso daqui que vocês estão vendo, né, desse sincretismo. E isso é a Bahia. Eu acho que o que une a Bahia, o que dá esse caldo, né, de representatividade, de força, é justamente essa mistura, essa paleta de cores tão viva que Caribé, Genaro, Mendonça, Prisciliano Silva, Mestre Emanuel Araújo, entre outros tantos, fizeram ao longo dessa vida. Emanuel, em uma conversa com ele antes do seu falecimento, aqui no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, parou e começou a me mostrar as obras que retratavam os artistas do século XVIII e século XIX, alguns sem nome, que ele conseguiu recuperar naquele trabalho maravilhoso, a mão afro-brasileira. Emanuel é a cara da Bahia, dessa Bahia tradicional, dessa Bahia desses encantos, dessa Bahia abstrata, né? Ele tem uma produção que ao longo de todo esse tempo vai misturando esses elementos de uma Bahia até finalmente se encontrar com as suas formas, com a sua geometria tão significativa. Então, todos eles se casam. Eu acho que se hoje entrasse Emanuel Araújo, entre outros, João Alves, ficaria perfeito também. Rafael, eu queria que você olhasse bem para essas câmeras do saber aqui. Perfeito. E falasse um pouco da importância dessa juventude, né? Ou das juventudes, né? Como eu gosto sempre de dizer, visitar os museus, nessas ofertas de atividades que os museus baianos e brasileiros ofertam. Digo com muita alegria e como um voto, né, um pedido para que os jovens, os estudantes cada vez mais ocupem esse espaço, porque como a gente estava conversando anteriormente, os museus não só estão carregados de elementos do passado, se cria essa ideia de que é uma coisa estática, parada. Não, pelo contrário, o museu é presente, o museu é agora. Todos esses elementos, essas obras de arte mostram o que nós somos hoje, mostram novas leituras, novas interpretações, novas vivências, novas possibilidades de ver essa realidade, de sentir, de se entender e de se inspirar, principalmente para aqueles que gostam ou pretendem também ser artistas, pesquisar como um todo. Eu, muito pequeno, 8, 7 anos, só vivia aqui no Museu de Arte da Bahia, no Museu Carlos Costa Pinto, entre outros museus de Salvador. Nossa diretora querida Silvia Ataíde me levou várias vezes para ver a coleção do MAB e me explicar cada uma das peças mobiliárias, porcelanas, os cristais, as obras de arte. E eu gravo isso com muito carinho, né? Guardo na memória com muita emoção e mais feliz ainda de estar fazendo esse convite agora e sempre trago os alunos para cá, porque aqui é um espaço, antes de qualquer outra coisa, de aprendizado, de trocas e um espaço de cultura. E cultura é feita por todo mundo, é feita por nós. Né? Caribé, Genaro, teve um grupo maravilhoso nos anos 50 que teve ali, ó, o tempo todo fazendo essa Bahia tão bonita que a gente vai conversar hoje, apresentar hoje. É uma educação interdisciplinar, então venha cá. Mandar aqui, ó, o nosso beijo Kiss Kiss dentro da Estação do Saber, dentro desse recorte aqui, para a nossa secretária Rovena Brito e para o meu querido governador Jerônimo Rodrigues. E, gente, essa série que se inicia hoje em 2025, Museus
a Estação do Saber é uma estação do saber. Então venha para o museu, ocupe e acompanhe nossos programas. Nós vamos trazer vocês aqui, do interior principalmente, para visitar os museus. E você que tem um museu na sua cidade, mostre, mande imagens. Museu é cultura. Então, fique com a gente e nós estamos no Museu de Arte da Bahia.